Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma maravilhosa aula de biologia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está no ápice aí da conversa. Muita gente dizendo que tem que fazer, muita gente dizendo que não tem que fazer, né? Então o nosso assunto hoje é sobre a parte de conservação ambiental e problemas ambientais que existem no planeta. De fato, gente, os problemas ambientais existem, né? Isso aí, negar isso é absoluta estupidez. Agora, a grande discussão é sobre qual é o impacto dessas mudanças ambientais sobre nós. Porque não se enganem, a ideia de você tentar conservar o ambiente não é para salvar o planeta. Porque o planeta está muito bem obrigado, tá? O planeta não vai sumir porque tem lixo nele. Isso aí não vai mudar nada, o planeta vai continuar lá existindo, certo? Assim como boa parte das espécies do planeta. Agora, o que vai acontecer se a gente tiver mudanças muito drásticas no mundo é justamente a nossa espécie se dar mal. Porque se acontece alguma coisa muito drástica, a gente não vai sobreviver, nós seremos extintos. Então se há uma mudança muito radical no clima, se você tem alguns eventos muito catastróficos, né, como erupções vulcânicas, né, problemas de marés, enfim, tudo isso pode levar a nossa espécie à extinção. Então quando a gente fala de conservação ambiental, não é pensando no bichinho, na árvore, não, gente, é um pensamento totalmente egoísta da nossa espécie em tentar nos preservar. Porque a gente sabe que modificações climáticas exageradas vão extinguir todos nós. Certinho? Então, com isso em mente, a gente pode conversar um pouco sobre quais são esses problemas, né, e o que acontece. Então vamos lá, dando uma olhadinha no nosso material aí de hoje, ó. Começando, tá, sobre a definição de desequilíbrio ambiental, tá, gente? Então, o desequilíbrio ambiental ele é associado à perda de biodiversidade. Então o que faz efetivamente, né, a gente ter um problema ambiental é você ter a extinção de espécies e de indivíduos, enfim, você tem uma perda da biodiversidade global. Essa perda ela pode acontecer no nível genético, o que é algo corriqueiro, tá? Então a extinção genética é muito comum, porque você pode ter genes, né, então sequências de DNA que codificam proteínas, né, os genes, então você pode ter genes que são exclusivos de uma espécie. E dentro daquela espécie eles estarem presentes em apenas alguns indivíduos. E aí, se esses indivíduos morrem, a gente nunca vai ter visto aquele gene. E vai que esse gene tinha uma proteína que é a cura de um câncer, que é a cura da AIDS, que enfim é alguma coisa que revolucione a nossa sociedade. A gente nunca vai ter descoberto. Por quê? Porque o indivíduo morreu com ele. E no que ele morreu, o gene foi embora junto. Entenderam a ideia? Então a diversidade, a diversidade de genes, a diversidade genética, ela é fundamental não só para a manutenção, né, ambiental como um todo, mas ela também é fundamental para os processos biotecnológicos nossos. Então toda a nossa indústria de biofármacos, né, o desenvolvimento de novas tecnologias para a saúde, para a energia, né, então biocombustíveis e tal, isso está intimamente ligado com a existência dessa variabilidade genética, certinho? Então percebam que é uma coisa muito mais profunda, né, do que apenas a conservação ambiental em si. Beleza, outro tipo de diversidade que nós temos, olhando lá na nossa imagem, é a diversidade de espécies como um todo, né? Então, a extinção de espécies, ela também é um problema grave, onde você tem a eliminação total, né, de uma espécie do planeta. Entenda que você extinguir uma espécie não é exatamente um problema ambiental. Por quê? Porque as espécies são extintas naturalmente. Né, ao longo dos milhões de anos, dos bilhões de anos da história evolutiva da Terra, quase todas as espécies do planeta estão extintas. Né? As que estão vivas hoje é um nada do que já existiu. Né? Então a extinção é um processo natural. Agora, qual é o grande lance? Os desequilíbrios ambientais, eles provavelmente têm aumentado muito as extinções. E por que a gente diz isso? Quando a gente vem acompanhando a história nossa evolutiva dos últimos centenas de anos aí que a gente vem olhando, né, é visto realmente um aumento no número de extinções. E ele coincide com o nosso avanço tecnológico, industrial e tudo mais. Então, assim, parece existir uma correlação direta. E isso é preocupante, porque o mundo viveu extinções em massa periódicas, né? E essas extinções em massa periódicas, elas eliminam qualquer espécie que seja grande, né? Por quê? Porque a espécie grande tem que comer muito. Então, como a gente tem que comer muito, como é que você vai viver num mundo que não tem comida? Você
vai morrer, vai ser extinto. Então, geralmente, as espécies grandes, elas são extintas, né, nesses eventos de extinção em massa. E a gente está nessa, tá? A gente é uma espécie grande. Então, esse aumento do número de extinções que a gente vem observando nas últimas décadas, ele realmente é preocupante, porque ele acaba levando a essa ideia de que a gente pode estar à beira de um novo evento de extinção em massa, né? E ainda, além da extinção de uma espécie, você pode ter extinção total de um ecossistema como um todo, né? E aí isso você acaba tendo uma perda, não só da biodiversidade, né, de animais, de plantas e tal, mas também da composição que existia ali, da relação que existia entre eles, né? Então, essas três formas de diversidade são as formas que a conservação ambiental visa proteger, tá ok? Então você diminuir, você reduzir, né, esse processo de perda de biodiversidade nesses três níveis. No nível do indivíduo, no nível da espécie, no nível do ecossistema como um todo, certinho? Indo lá para a nossa figurinha, ó, a gente tem aí, né, os ecossistemas, né, então a relação geral, né, desses ecossistemas. Muito bem, com isso em mente, ó, a gente pode elencar alguns fatores de desequilíbrio ambiental que são mais relevantes, né, hoje e que contribuem para o aumento da perda da biodiversidade. Então, um desses fatores é justamente a introdução de novas espécies em um ambiente antigo. Esse fenômeno é chamado de bioinvasão. A bioinvasão é um evento muito grave, tá? Ele parece ser bobo, mas quando você introduz uma espécie nova num ambiente que não é o dela, ela pode ter uma vantagem adaptativa muito maior sobre aquele local do que as espécies nativas. E isso leva as espécies nativas à extinção. No Brasil isso acontece com muita frequência, no mundo isso acontece com muita frequência. Com os nossos fluxos migratórios humanos, a gente começou a trazer espécies de tudo quanto é lugar para tudo quanto é lugar. Então, o Brasil é cheio de pombo, por exemplo, isso é uma espécie de bioinvasão que aconteceu, né? Assim como você tem, por exemplo, um exemplo clássico aqui é o exemplo dos tucunarés, que é um peixe que ele foi introduzido em algumas bacias e que ele não é de lá. Então hoje a gente encontra tucunaré, por exemplo, na bacia do São Francisco. Ele não é natural de lá, ele é da bacia amazônica, né? Então lá na bacia do São Francisco, o tucunaré ele desenvolve tão rápido, reproduz tão rápido, ele é um predador voraz que acaba matando e eliminando, diminuindo realmente as outras espécies que não conseguem competir com ele. Sacaram a ideia? Então a bioinvasão ela é um problema muito grave. E é justamente por isso que existem muitas políticas de controle migratório. Quando você sai do país, você entra no país, essa troca, né, de material genético de um país com outro, ela tem que ser muito bem controlada, de regiões até dentro do próprio país, justamente para evitar esses fenômenos de bioinvasão, certinho? Bom, voltando então para a nossa apresentaçãozinha, ó, aqui a gente tem um caso de bioinvasão que é o caso dos javalis, né? Então os javalis estarem invadindo aí o território do Brasil, né? Você tem vários locais com uma incidência altíssima de javalis, e eles se reproduzem muito rápido, né? Então acaba gerando um problema ambiental grave, né, nessas regiões. Bom, outro fator, né, que gera o desequilíbrio ambiental é a perda de hábitats, né? Essa perda de hábitats ela é decorrente de inúmeros processos, entre eles o próprio desmatamento. Então áreas de desmatamento, né, quando você abre aqui, né, um espaço, por exemplo, aqui, derrubada de planta e tal, você está literalmente eliminando o habitat ali de seres vivos, e esses seres vivos, eles não vão ter onde morar, então eles vão ter que migrar, e esse evento de migração muitas vezes não é bem sucedido, eles acabam sendo extintos, e outros ambientes ao redor acabam sofrendo esse impacto também, tá ok? Então a perda de habitats é um problema muito grave, que ele tem consequências, né, não só para aquele habitat, mas para as regiões todas associadas a ele, né? Isso acontece não só em desmatamento, mas em várias outras situações, tá? Como, por exemplo, queimadas, enfim, né? Abrir uma estrada, se abrir uma estrada no meio de uma floresta, gente, é acabar com a floresta. Então, realmente existe esse grande problema aí. Bom, outra questão que envolve, né, aí é a sobreexploração. Então aqui a gente vê os marfins, né, de elefantes, olha a quantidade de marfins extraídos, né, de elefantes. Então assim, a exploração exagerada dos recursos naturais, ela acaba levando a um forte desequilíbrio ambiental, porque a gente explora mais rápido do que o ambiente consegue produzir e repor. Então isso acaba levando a uma perda, né? Então, inúmeras espécies hoje são ameaçadas de extinção por uma exploração excessiva nossa, como é o caso de inúmeras baleias, como é o caso aí dos elefantes, como é o caso aí
de outros animais e plantas que sofreram com esse processo. No Brasil a gente tem um grande exemplo que foi o pau-brasil, que era extremamente rico ali na região da Mata Atlântica e hoje praticamente não existe. A gente tem o pau-brasil hoje plantado, né, em casa, nos lugares, mas ele no seu ambiente natural e como ele era, realmente é bem menos frequente, né? Certinho? Bom, e além disso, um outro fenômeno, claro, que afeta, né, um fator que afeta o desequilíbrio é justamente as mudanças globais. As mudanças globais, elas são um fator muito mais macro, né, no planeta, e elas afetam de forma direta todos os ecossistemas do planeta, né? Então, você tem um aquecimento, por exemplo, global, é uma coisa muito grave, porque as espécies não são adaptadas a essa condição de calor. E isso vai gerar um forte desequilíbrio em algum momento, onde as espécies vão começar a ter uma tendência de extinção, certo? E inclusive a nossa. Então a gente precisa ter um controle muito bem feito em relação a essa questão do aquecimento global. Porque a gente pensa assim, é só o planeta ficar mais quente. Tudo bem, mas o planeta ficar mais quente afeta, por exemplo, as marés. E aí as marés mudando e você tendo um derretimento de calota polar, você tendo afetando essas coisas, cidades que ficam ao nível do mar vão ficar embaixo d'água. Então, por exemplo, Rio de Janeiro já era, -1. Né? Então, assim, é realmente algo relevante a gente ter a consciência de que mudanças globais, elas vão nos afetar de forma direta, tá ok? Então não é uma coisa que é só pro... Né, assim, a gente costumava pensar muito que seria uma coisa para os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, né? Mas as evidências hoje, elas cada vez mais vêm mostrando que essas mudanças, elas vão ser sentidas por nós. Se a gente viver tempo suficiente aí, né, no fim da nossa vida, a gente com certeza vai pegar consequências graves aí dessas mudanças que vem acontecendo no planeta, né? E qualquer um que tem alguma noção sobre isso começa a se preocupar, porque está pensando no filho, no neto, no bisneto, certinho? Então, e que essas ideias gerais aí, né, sobre esses fatores, né, que a gente tem de desequilíbrio ambiental. E aí é o seguinte, o que o ser humano pode fazer, né, então, para piorar mais essa situação e para causar, né, esses fatores de desequilíbrio aí, né? Então, quais são as nossas ações que levam a esses fatores? Bom, o principal, é claro, está associado às poluições, né? Então, a gente é um grande poluidor do mundo. A gente tem algumas imagens aí bem legais, né, mostrando essa poluição. Quando a gente vem aqui para essa tela, gente, a gente consegue ver bem, né, o acúmulo de lixo, por exemplo. Esse aqui é um dos maiores problemas ambientais, né, que existe no mundo, né? As cidades, né, sendo cobertas por nuvens de poluição, né, os rios recebendo contaminação. Então tudo isso gera um impacto ambiental muito grande. Então quando a gente fala de poluição, existem inúmeros tipos de poluição. Eles vão desde uma poluição atmosférica, como a gente está vendo aqui, né, então poluição por gases, enfim. Essa poluição pode ser tanto gases estufa, né, como CO2, metano, até como coisas tóxicas, assim, agressivas realmente, né, para as espécies, né, enfim, como gases, como o próprio monóxido de carbono, né. Então a gente acaba tendo um problema aí de uma atmosfera ficando diferente da atmosfera que nós somos adaptados, tá? Esse é o problema. A poluição sonora é muito frequente nas cidades, e isso leva a um desequilíbrio relacionado aos animais, principalmente, tá? Que acabam mudando hábitos de vida e mudando a forma como eles se comportam, o que pode levar a extinções, tá ok? Então a poluição sonora, ela é realmente um fator importante aí também. A poluição térmica. Então você criar regiões que são extremamente quentes, né, ilhas de calor, então áreas de desmatamento costumam levar a essa poluição, então você acaba gerando áreas muito quentes, né, de solo e tal, e podem levar a fenômenos como é o caso da inversão térmica que a gente está vendo aqui, né, nas cidades. Então a inversão térmica é um fenômeno natural, mas nas cidades a gente acaba vendo ele acontecer de forma mais marcante, justamente cidades com muita poluição, justamente porque cria-se uma camada, né, de calor aqui em cima, de ar mais quente em cima, e aí o ar frio que está aqui embaixo fica preso, e aí as nuvens de poluição acabam ficando todas ali, e isso acaba gerando intoxicação nas pessoas. Em São Paulo isso é bem comum de acontecer em algumas épocas do ano, geralmente no inverno, certinho? Então, poluição térmica. Poluição radioativa, ela ocorre muito, né, em regiões onde você tem usinas nucleares. Esses acidentes nucleares, eles são terríveis, né? No Brasil você teve um acidente nuclear muito grave que foi o do Césio em Goiânia, né?
Não foi um acidente de usina, mas né, foi um acidente radioativo. E nesse acidente o césio estava sendo usado na rua, né? Ele era um resíduo hospitalar e o pessoal acabou usando na rua, passava no rosto e tal, então teve vários problemas por conta disso. Algumas regiões do mundo hoje são isoladas, como é o caso de Chernobyl, né? Isolado até hoje, por conta de contaminação radioativa, tá ok? Os animais, as plantas, tudo teve que ser eliminado ali de uma certa área, né, para evitar o espalhamento disso, né? Então realmente é um tipo de poluição muito perigosa, né, para a nossa espécie como um todo. Temos a liberação de toxinas de inúmeros jeitos, desde de agrotóxico, tá? É uma forma disso, de toxina, até toxinas efetivas, tá? Que são produzidas em indústrias, são produzidas em coisas, e a gente acaba jogando isso nos lagos, nos rios. Isso pode levar a desequilíbrios muito severos na região. E o processo de eutrofização, que é um processo clássico aí da ecologia, onde você tem um aumento de nutrientes da água, né? E quando a água fica muito cheia de nutrientes, por exemplo, quando despejando esgoto naquele local, a água vai ficando tão cheia de nutrientes que começa a proliferar bactérias. E aí essa proliferação de bactérias no ambiente leva a uma diminuição do oxigênio, né? O que faz crescer bactérias anaeróbias. E aí o crescimento de bactérias anaeróbias acabam produzindo toxinas e matando tudo que tem ali, tá? E realmente é um problema muito grave a eutrofização, né, das águas. Certinho? Então alguns tipos aí, né, de poluição que a gente consegue observar feitos, né, pela nossa ação. Existem outros, tá, gente? Esse é só um geral para vocês terem essa noção, né, dos principais pontos que o ser humano intervém e acaba prejudicando, né, o ambiente. Bom, voltando aí para a nossa apresentação, meninos, a gente tem o último caso, que é o caso do lixo. E o lixo, gente, ele é um problema muito grave. Nós temos hoje no mundo uma grande quantidade de ilhas de lixo. Então são locais onde a gente saiu depositando lixo no mar, por exemplo. E aí foram formando verdadeiras ilhas, e essas ilhas elas vão ficar lá, porque esse tipo de lixo demora séculos para degradar. Então isso acaba causando inúmeros problemas para a vida marinha. Então a gente tem vários casos, né, das tartarugas, dos peixes morrendo e tal por conta disso. Isso acaba causando problemas para as espécies terrestres que são dependentes da vida marinha, então acaba gerando todo um desequilíbrio geral na cadeia, né? E realmente, gente, se ou não houver uma mudança mais drástica em relação a nossas políticas de lixo, né, de produção e tal de lixo, a gente pode realmente entrar num caminho sem volta, né? E acabar se tornando tipo aquele mundo do Wall-E lá, né? Onde era... lembra do Wall-E lá? Que era tudo lixo para todo lado, né? A gente não conseguia mais viver, né, no planeta pelo excesso de lixo que existe, tá ok? Então esse é um dos grandes problemas ambientais hoje. Bom, voltando para a nossa apresentaçãozinha, ó, a gente consegue ver alguns dos problemas atuais, né? Além dessas poluições que a gente tem dito. Então, a questão de desmatamento e queimadas tem aumentado no mundo inteiro, tá? A gente tem tido mais desmatamento, a gente tem tido mais queimadas, queimadas criminosas às vezes, né? Então isso é bem preocupante. O assoreamento de rios é muito comum em regiões de desmatamento, né? Então a retirada das árvores de uma região faz com que o solo que fica ali próximo ao rio, ele acabe entrando no rio, e aí o rio vai perdendo profundidade. Isso leva a um desequilíbrio total dessa vida ali, né, do ciclo. A lixiviação de solo é muito comum, né, em áreas de plantação, né, de cultivo, porque você retira a vegetação local, e aí depois do cultivo, quando tem uma chuva, a chuva lava os nutrientes. Então na época da chuva o solo acaba sendo lavado, e aí se torna um solo tão pobre que você não consegue mais utilizar nem para fazer a plantação, e nem para reflorestar, e nem para fazer nada. Acaba se tornando um solo inerte, né? Provavelmente evoluindo para um processo de desertificação, tá ok? Então a lixiviação é um grave problema ambiental e está diretamente ligado à questão aí do desmatamento e da retirada, né, dessa vegetação nativa. Bom, voltando para a nossa apresentaçãozinha, a gente ainda tem, né, o esgotamento do solo. O uso de monoculturas é muito comum para isso, né? Você eliminar totalmente os nutrientes do solo, que também leva a um processo de desertificação daquela região. O efeito estufa é um efeito natural, né, gente? Então, o efeito estufa, você tem uma camada de gases estufas em torno da Terra que acabam retendo calor dentro do planeta. Isso é importantíssimo para a vida existir na Terra. Então o efeito estufa ele deixa a temperatura da Terra uma temperatura mais amena, mas o problema é que o efeito estufa tem aumentado.
provavelmente por conta das nossas emissões exageradas de gases estufa, como é o caso do dióxido de carbono, CO2, e também do metano. A gente produz esses gases tanto nas queimas, né, queima de combustível, coisa do tipo, como também na produção agrícola, né? Então, por exemplo, as vacas, elas têm uma flatulência de metano que é muito grande, tá? Eu sei que parece piada, mas na verdade uma das maiores contribuições para o efeito estufa é por conta da produção pecuária, né? Produção de bovinos, tá? Que acaba produzindo muito gás estufa, certinho? Um problema que ele tem sido falado pouco ultimamente é a questão da camada de ozônio, mas que ainda é um problema ambiental, né? A camada de ozônio é uma camada que protege a Terra contra raios ultravioleta, e o ozônio, né, o gás, né, O3, ele fica lá nessa camada, e aí você acaba tendo uma filtração do ultravioleta. A gente observou que umas décadas, né, atrás você começou a formar realmente um buraco, né, uma diminuição ali na camada de ozônio, o que fazia com que raios ultravioletas mais agressivos atravessassem, chegassem na Terra, o que é totalmente prejudicial para a vida, né? E aí foi quando houve a substituição dos CFCs, né, que eram aqueles gases lá, clorofluorcarbono, né, que acabavam gerando esse problema. Mas mesmo assim, esse buraco na camada de ozônio ele ainda existe, e ele é um problema que não pode ser negligenciado, tá? Ele precisa estar em constante vigilância para não acabar, né, depois trazendo um problema mais grave para a gente. Certinho? Bom, visto esse geralzão aí, a gente pode agora conversar um pouquinho, né, sobre algumas medidas de conservação. Então, o que é feito, como é feita a análise, o estudo, para poder melhorar esses problemas ambientais, analisar e melhorar, tá ok? Então, indo para a nossa apresentação, ó, a parte de proteção, né, do ambiente, de você tentar conservar a biodiversidade, é chamada de biologia da conservação, tá ok? E ela preserva todos os níveis da biodiversidade, desde o genético até o ecossistema geral. Ela é de suma importância econômica, como eu disse, né, inúmeros genes, proteínas e coisas são usados, né, por nós. A própria alimentação, né, gente, tudo que a gente come são seres vivos, né? Então é super importante a gente manter essa biodiversidade e os seres vivos para que nós possamos nos alimentar. Porque geralmente nos desequilíbrios ambientais a primeira coisa que acaba é comida, né? Então uma condição muito extrema pode fazer com que as plantas não consigam mais se desenvolver. E aí, sem plantas, você quebra toda a cadeia alimentar e efetivamente a vida como um todo. E isso gera um evento de extinção em massa. Então isso é muito perigoso para nós, né? E a grande importância, como a gente vem conversando, é justamente em relação aí às gerações futuras, né? Então tem algumas medidas que a biologia da conservação vem usando, né? Uma delas é você demarcar unidades de conservação. Podem ser parques, podem ser, né, enfim, existem várias categorias, né, dessas unidades, então são locais para você preservar realmente a biodiversidade local. Você pode desenvolver sistemas de monitoramento e resposta. Então, por exemplo, hoje satélites são usados constantemente para monitorar o desmatamento na Amazônia, e aí a resposta disso seria justamente você ir nessas regiões onde estão ocorrendo desmatamento e aprender e fazer uma fiscalização mais rígida, né? Então conseguir um controle maior dessas regiões. E com tudo isso, você também, né, associado a isso, você também promover políticas públicas que possam gerar maior sustentabilidade, então um desenvolvimento mais sustentável, como, por exemplo, políticas de reciclagem, energia alternativa, né? Recentemente no Brasil você tem visto várias cidades, estados implementando medidas nesse sentido, como por exemplo a proibição de uso de canudos de plástico. Então tem algumas cidades brasileiras que começaram a adotar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o canudo de plástico é um plástico a mais que você está usando, sendo que você poderia usar um copo, você poderia usar um outro tipo de canudo, de metal, de qualquer outra coisa. Então assim, sacolinha de mercado. Então tem cidades proibindo o uso de sacolinha de mercado, aquela sacolinha de plástico, né? Então por quê? Porque você pode usar uma sacola, gente. Leva de casa uma sacola sua, né? Que aí você vai ter uma sustentação. Mas por que é importante política pública para isso? Por que não só eu posso pegar minha sacola e ir para o mercado? Porque com a política pública você gera um mecanismo sistêmico para combater efetivamente essas mudanças, você conseguir realmente criar uma política geral de conservação que envolva toda a população e não apenas um ou outro indivíduo que tem consciência disso, certinho? Então é super importante realmente a gente ter essa noção coletiva, né, de que o ambiente precisa ser preservado. Beleza? Bom,
Com isso em mente, a gente consegue ver algumas das abordagens da biologia da conservação, agora um pouco mais técnicas, tá bom? Só para a gente fechar esse assunto. Então, indo lá para a apresentaçãozinha, ó, começando aí com a abordagem ecossistêmica, tá? Que é quando você faz uma análise global, tá bom, dos ecossistemas e propõe realmente mudanças relacionadas a todo o bioma, né, e mudanças ambientais gerais, tá ok? Então, esse tipo de abordagem, ele pensa no todo do negócio, né? Então é justamente políticas públicas, você tentar mudar, né, algum sistema, tecnologias de monitoramento e tal, então isso é associado dessa forma. Existe uma área bem específica da biologia da conservação, que é quando você vai tratar de populações pequenas. Qual que é o lance das populações pequenas? Se você tem uma espécie com população pequena, ela está extinta. Naturalmente ela está extinta. Por quê? Porque como ela é pequena, os cruzamentos começam a não ser aleatórios, começam a ser muito próximos. Isso vai diminuindo a diversidade, isso vai gerando deriva gênica. E na deriva gênica, você vai selecionando genes que não têm adaptabilidade para aquele ambiente. Efetivamente, depois de um tempo, a espécie vai reduzindo mais e mais e mais. A gente chama isso de vórtex de extinção, tá, das espécies, das populações pequenas. E aí a gente consegue intervir nesse processo para conseguir aumentar a biodiversidade, e aí isso são feitos, né, vários manejos e tal, para você conseguir aumentar a biodiversidade dessa população e ela conseguir crescer. Tá? Então existem algumas estratégias para poder fazer isso, né? Então indo lá na nossa imagem, a gente consegue ver aí um vórtex desse, tá, de extinção de população pequena, que é justamente você partir de uma população pequena e ele depois, por conta de ser pequena, vai se tornando cada vez menor e menor e menor, né? Então, abordagem de populações pequenas. Outra abordagem muito comum é a abordagem para populações em declínio. População em declínio é diferente de uma população pequena, gente. População pequena, ela já é pequena. E não necessariamente ela está em declínio. Às vezes ela é pequena e está estabilizada, né? A população em declínio, ela pode ser grande, mas ela está diminuindo por algum motivo. Então, nessa abordagem, você tenta identificar quais são os fatores que levam, né, a esse declínio das populações. Um dos fatores muito comuns é justamente a fragmentação, né, de ambientes, de habitats. Então veja, se você passa uma estrada no meio, se você faz uma desmatação de alguns locais e deixa esses amultadinhos de floresta, coisas do tipo, isso acaba gerando um problema grave, porque as espécies elas acabam não conseguindo ter mais contato com a outra, né? Isso vai gerando um forte desequilíbrio ambiental no local. Então abrir uma estrada, fez essa fragmentação, gente, isso aí é caixão para as espécies que estão ali, né? Isso gera um efeito borda, então as espécies da borda acabam se tornando diferentes, muitas vezes invasoras, com características de luminosidade e tal, totalmente diferentes, né? E uma das coisas que tem auxiliado nesses casos aí é você fazer corredores ecológicos, então eles são pontes de ligação entre dois pontos de fragmentação do habitat, porque aí você consegue fazer com que indivíduos daqui vão para lá e que indivíduos daqui vão para lá, e isso pode ajudar a evitar, né, esses problemas decorrentes da fragmentação, certinho? Então aqui só algumas ideias aí dentro da biologia da conservação, como que você pode ter abordagens diferentes para cada caso, né, quando a gente está falando de preservação da biodiversidade. Muito bem, entendendo isso, a gente pode agora fazer uma questãozinha a respeito de conservação, para ver como é que ficou. Ó. Então vamos lá. Para o FF de biólogo, a salinização do solo é um problema crescente devido à intensificação da agricultura e ao manejo incorreto da água de irrigação, em especial nas regiões áridas e semiáridas. Devido à FAO, dados da FAO estimam que dos aproximadamente 230 milhões de hectares de terras irrigadas no mundo, 44 milhões são afetadas por esse excesso de sais. Diversos estudos vêm testando a participação de espécies halófitas na dessalinização desse solo. Espécies halófitas são espécies que gostam de crescer no sal e usam esse sal, né? Tal estratégia de restauração do ambiente recebe o nome de... Sempre que você usa uma espécie para melhorar uma condição ambiental, isso é chamado de biorremediação, tá, meninos? A letra E aí, né? Todos os outros fenômenos não são essa estratégia. Tem que tomar cuidado com o controle biológico. O controle biológico é diferente, tá? É para controlar pragas, né, numa plantação. Quando é para recuperar alguma área contaminada, coisas do tipo usando seres vivos, isso é biorremediação, certinho? E para a gente fechar, um VOF aí, ó,
a respeito da perda de biodiversidade. Vamos lá, na Secretaria de Educação do Ceará. No primeiro, o processo global de fragmentação de hábitats causa redução na área total da floresta e fragmentação progressiva dos remanescentes das florestas naturais em pequenas manchas, isoladas por plantações ou pelo desenvolvimento agrícola, industrial e urbano. É exatamente isso, isso é a definição de uma fragmentação de hábitats, tá ok? Na próxima, o efeito de borda promove a diminuição da disponibilidade de luz. Não, meninos, aumenta, porque quando gera uma borda, a luz entra mais fácil, né? Então essa está errada, falso. Próxima, devido às vantagens competitivas em relação a espécies residentes e à ausência de predadores, as espécies invasoras conseguem dominar os nichos ocupados pelos nativos, podendo alterar profundamente a estrutura e a composição das populações e comunidades. Esse é o grande problema da bioinvasão, tá certinho? E a próxima, a monocultura reduz a biodiversidade e favorece o aumento de pragas, doenças e plantas espontâneas nos cultivos, demandando menor uso de agrotóxicos. Não, gente, a monocultura usa muito mais agrotóxico do que uma policultura ou um rodízio de cultura. Certinho, gente? Então, fica essas daí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tema super importante, super atual e com certeza temas que são cobrados em prova, biologia da conservação. Certinho, gente? Muito obrigado e até a próxima.